Boa noite a todos. Mais um Roda Viva transmitido ao vivo para todo o Brasil. José Mariano Beltrame, boa noite. Boa noite. O que acontece com os traficantes, o que acontece com o tráfico de drogas no Rio, com os criminosos? Toda essa operação bélica que o senhor está dirigindo lá, ela é muito vistosa. Mas o que acontece com o crime e o criminoso? Aumentou o número de tráfico? Diminuiu? Há mais bandidos presos? O que acontece com os bandidos? Viraram todos trabalhadores honestos? O que acontece depois das invasões? Bom, em primeiro lugar, muitas dessas pessoas estão presas. Muitas a gente ainda tem que prender, né? A massa das pessoas que operam no tráfico permanecem naquele lugar porque não tem nem como ser recebidos em outras favelas e ali permanecem. Acontecem duas coisas basicamente. A primeira delas é que se eles continuam com a venda de drogas dentro daquele local, eles têm um fator novo que até então não tinha, que é a presença da polícia. A polícia está ali 24 horas e ela vendo, ela vai agir. E a segunda é a possibilidade, e isso tem que acontecer, dos serviços públicos entrarem e criar perspectiva para essas pessoas. O tráfico diminuiu no Rio de Janeiro? Eu acredito que sim. O senhor tem números para isso? Eu tenho números, tenho apreensões significativas, só o que foi feito no Alemão, né, e o que foi feito agora na Rocinha. Se nós olharmos esses índices antes do Alemão e nós olharmos eles depois do Alemão, eles são significativos nesse sentido. Agora, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa para fazer, tem muita gente a ser presa e tem muita coisa que o Estado, a sociedade ainda tem que fazer nesses lugares que até então estavam excluídos. Tá. Como os entrevistadores convidados estão comigo no Roda Viva de hoje, Paula Cesarino Costa, diretora da sucursal do Rio de Janeiro do jornal Folha de São Paulo. Sônia Raci, colunista do jornal O Estado de São Paulo, também fez uma longa matéria com o secretário Beltrame. Guilherme Evelim, editor executivo da revista Época. Percival de Souza, jornalista, escritor, autor de vários livros, comentarista da TV Record. Otávio Guedes, diretor de redação do jornal Extra e comentarista da Rádio CBN no Rio de Janeiro. E temos também em nossos estúdios o cartunista Paulo Caruso, como sempre ilustrando nosso Roda Viva. E contamos também com a presença da minha colega da revista Piauí, Dorite Arazin, que veio aqui nos manter em ordem e nos dar bronca caso erremos. Vamos passar agora a palavra para o Otávio Guedes, que vai fazer a primeira pergunta. Secretário, boa noite. Secretário, o ato de se entregar para a polícia é relativamente simples. O bandido chega na delegacia, olha, eu sou fulano, prenda-me. O ato de fugir já requer mais uma engenharia, ou seja, você se esconde, se for pego você tenta subornar. No caso do NEM, ele estava no porta-mala, portanto escondido. O dono do carro cometeu o crime de falsidade ideológica para ninguém abrir o porta-mala, portanto queria que ele continuasse escondido. O advogado, ao ser abordado, ofereceu suborno, portanto queria que ele continuasse escondido. Tudo leva a crer que ele estava em fuga e não estava indo se entregar. No entanto, o grupo de policiais civis garante que estava acompanhando essa suposta rendição. O senhor já entendeu melhor o que aconteceu? O que aconteceu ali foi um excesso de compartimentação por parte da Polícia Civil. Houve esses contatos com a Polícia Civil no sentido de que ele iria se entregar. É bom que se diga que esse elemento, a partir da tomada do Alemão, ele blefou para a polícia o ano inteiro. Quando ele viu o império do Alemão cair, ele a todo momento, através de interlocutores, ele vinha dizendo que iria se entregar e não se entregou. Naquele dia, ou naqueles dias onde o cerco se fechava, várias informações vinham de que ele iria se entregar, que iria aparecer na Vista Chinesa, na Estrada da Gávea e assim por diante. E o advogado fez o contato com policiais, no sentido de que ele iria se entregar. E se vai se entregar, se entrega na delegacia na área, na 15ª. Então a Polícia Civil, ela tinha informação de que isso iria acontecer. No entanto, a PM, que parou esse carro no cerco, não tinha esta informação. Uma polícia, elas tinham pedaços dessa informação. E isso foi elucidado naquele momento, no centro da cidade, com as 3 polícias na rua, 2, 3 agências de inteligência também circundando aquela área, porque na possibilidade que se tinha dele também sair, se fez um cerco amplo
E, sem dúvida nenhuma, houve essa confusão toda naquele momento. Mas a Polícia Civil, ela foi contactada por isso, sem dúvida nenhuma, ou nem queria fugir, como sempre, era um blefe, era mais um blefe dele no sentido de ir embora. Porque se ele passasse por esses cercos todos, lá na frente esse advogado iria ligar, como ligou outras vezes, dizendo que o cliente dele não iria mais se entregar e ele iria embora. Então, no cronograma todo que foi relatado, a Polícia Civil tinha a informação de que ele, sem dúvida nenhuma, iria se entregar e a Polícia Militar o conduzia até a Polícia Federal. Quando esse carro passou da possibilidade de ir para a 15ª DP, este advogado parou e fez um contato com a delegacia, alegando que estava indo para a Polícia Federal, conduzindo pela PM. O que aconteceu? A Polícia Civil foi ao local e aconteceu o que vocês todos viram. O senhor pode garantir, o senhor pode garantir aos telespectadores que não houve nenhuma situação de corrupção? Pelo que está visto, levantado até agora, e a Corregedoria ainda já está também ouvindo essas pessoas, nesse incidente, nesse episódio, na minha concepção, a Polícia Civil ela tinha uma parte e a Polícia Militar não tinha a parte de que ele estava na mala do carro. Então não houve... Neste momento, até agora, eu acredito que não tenha havido. Está certo. Secretário, o senhor já defendeu várias vezes, eu já li em várias declarações suas, a unificação das polícias, né? Ter um sistema único, um sistema de inteligência, sistema que rodasse melhor. Esse é um belo exemplo que o senhor está dando de uma falta de comunicação entre as partes. Sim. O que impede no Brasil? Muito se fala sobre isso, há anos que a gente ouve sobre esse tema. Nós temos que ver, em especial no Rio de Janeiro, as polícias vieram para o Rio com Dom João. A Polícia Militar tem a idade... Mas faz um pouquinho de tempo, né, secretário? Exatamente. Isso não começou em janeiro de 2007. E nós não vamos conseguir unificar essas polícias com um decreto. O que nós temos que fazer primeiro, no meu entendimento, eu sou a favor da unificação das polícias, mas eu acho que nós ainda estamos muito longe disso. Nós temos que primeiro integrar essas polícias. Eu acho particularmente que quanto mais juntas elas estão, cada uma vai ver e vai sentir mais precisamente o que é de cada uma. Isso daria mais eficiência ao combate ao crime, ao combate ao tráfico? Isso daria mais eficiência, essa unificação? Eu entendo que sim. Eu acho que uma polícia com um ciclo completo funcionaria melhor. Mas eu acho que pela história que nós temos e pelo tempo em que as polícias trabalham assim, isso é um processo. Eu acho que nós podemos começar a discutir. Há uma diferença muito grande na formação de cada... Há uma diferença. Uma polícia ostensiva, né? Eu uso uma expressão talvez um pouco mais grosseira, mas para as pessoas pudessem entender. Uma é do balcão para fora e a outra é do balcão para dentro. Voltando ao caso do Enem, secretário, do Enem. O Enem seria vazado, né? Voltando ao caso do Enem. Ele, se tivesse havido uma comunicação, por que a Polícia Militar não sabia dessa Porque normalmente operação? Uma informação dessas, né, se tem ela, é de uma certa forma natural que se tenha uma compartimentação num grupo muito pequeno. Em segundo lugar, uma informação dessa podia ser mais um blefe para a polícia, mas também a polícia não pode descartar uma informação dessa natureza. Então, os policiais da 15ª estavam, de uma certa forma, esperando isso. A própria Corregedoria foi acionada para permanecer ali, a CORE foi acionada para permanecer ali. Só que o que aconteceu? Quando ele foi para o primeiro cerco, ele já foi preso pela PM. E a PM ia o conduzir até a Polícia Federal sem saber que ele estava na mala do carro. Né? Então, o que eu digo é que cada polícia tinha um pedaço dessa história. O senhor acha que nesse episódio não houve uma disputa ali corporativa? Olha, entre eu polícia acho que militar, polícia pode civil. ter acontecido aquela história de que a polícia civil, e isso no mundo policial é assim, este preso, ele ficou de ir na 15ª, então ele é um preso da polícia civil. E a polícia militar, quando soube, através de um tripulante do carro, que o NEM estaria na mala, ela também disse, bom, agora o preso que eu peguei lá atrás, eu vou levar para onde eu tinha combinado de levar. Então, sem dúvida nenhuma, criou essa situação. Mas eu acho que essa pessoa está presa com dinheiro. A esposa dele foi presa sexta-feira, conduzida à delegacia da área. Né? Não quero dizer aqui que não há nenhum tipo de ato de corrupção com o NEM.
Mas até agora, pelo que nós estamos vendo neste episódio, nós entendemos que não. Uma pergunta aqui do Percival de Souza. Secretário, o senhor mudou bastante a metodologia repressiva da Polícia do Rio de Janeiro, transformou vários lugares, entre eles o Complexo do Alemão e a Rocinha, num verdadeiro teatro de operações. O que nós gostaríamos de saber é como o senhor chegou a essa decisão de, mudando essa metodologia, antecipar-se, ou seja, não se limitar, como a polícia tinha ficado muito tempo, num compasso de espera e tomar iniciativa, exatamente a iniciativa de ir para os lugares mais nevrálgicos, mais delicados. Como nasceu essa ideia e como o senhor a desenvolveu? Olha, eu acho que o que foi feito lá, todo mundo sabia o que tinha que fazer. O que tem que fazer é colocar o Estado onde ele nunca esteve, ou onde ele nunca foi totalmente... Todo mundo sabia, mas não fazia. Pois é. Então a gente criou um plano, produziu isso durante 17 ou 18 meses, planejou e começou a fazer gradativamente. E o alemão era a mesma coisa. Eu acho que as pessoas até poderiam achar que era impossível se recuperar o alemão. E o alemão foi feito numa circunstância totalmente diferente. A gente não fez o alemão lá para fazer uma UPP. É porque de lá saíam as informações para botar aqueles focos incendiários do Rio de Janeiro. Nós fomos lá exatamente na Vila Cruzeiro. Só que uma vez que a polícia estava lá dentro, que o policiamento com o blindado da Marinha conseguiu se capilarizar do terreno, eu mesmo disse, não vamos mais sair. Porque um dia nós vamos fazer uma UPP aí, como é que nós vamos sair para depois voltar sujeito a praticar um trauma? Então, aí que veio a participação, a solicitação do Exército. Mas as operações que se faz de UPP, eu citaria do São Carlos, a da Mangueira e a da Rocinha agora, que elas têm, sem dúvida nenhuma... Agora, a ideia que o senhor teve e tem de definir o NEM, de certa forma, como um homem que sabe tudo e convencê-lo a falar, a contar tudo o que sabe, eventualmente em troca de um benefício, a delação premiada. O senhor já viabilizou essa ideia junto ao Tribunal de Justiça, com outras autoridades? O senhor acha que o NEM seria suscetível a essa ideia? Olha, eu com relação a isso eu posso gostar e querer, né? E me movimentar junto ao Ministério Público para isso, e isso está sendo feito, e o Ministério Público também estuda essa possibilidade. Porque eu continuo achando que é fundamental que ele faça e venha para a delação premiada. Secretário, o senhor considera correta essa visão que tem se espalhado pelos jornais e revistas de que o NEM é o inimigo número público do Rio, era o inimigo número público do Rio, que se decepando o NEM e a sua quadrilha estaria dando um grande passo? É possível uma pessoa só e um bando controlarem o tráfico numa cidade? Eu acho que, como eu disse aos policiais e digo quando eu tenho oportunidade, nós não vamos fazer dessa prisão um troféu. Assim como não vamos fazer dessa prisão e da UPP uma panaceia. Isso é o elo de uma corrente. Ele foi preso e tem muita gente a ser presa. Nós não podemos absolutamente... Essas pessoas, elas podem ser, ou criar esse mito de poderosos dentro daquela ilha. Porque quando ele sai dali e vem para o mundo formal, ele vem na mala de um carro. Então, não dá para fazer disso um troféu. Mas é nisso que o senhor aposta? Peraí, deixa a Paula vai fazer uma pergunta. Secretário, o senhor deu a entender que até então faltava vontade política dos governos para, de fato... Eu não posso dizer isso, eu não posso fazer as minhas coisas olhando para o retrovisor. Claro, mas o senhor não teme que daqui o projeto de UPPs possa fracassar se não houver uma ação clara e firme dos governos, tanto estadual, federal e mesmo municipal, para fazer as necessidades políticas, sociais que existem nas comunidades? Quer dizer, o fracasso social não pode... criar um fracasso das UPPs? Olha, sem dúvida nenhuma. Agora, duas coisas. Eu acho que a sociedade merece e precisava de uma resposta objetiva. Eu não vou deixar de não fazer as UPPs achando que não vai acontecer certas coisas. Eu, como administrador público, tenho que dar uma resposta e as pessoas têm que me cobrar uma resposta. A minha resposta é essa. E agora, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão social, para mim, ela é muito mais importante do que a própria presença da polícia. A presença da polícia ali, ela só está viabilizando essa janela de oportunidades para que a sociedade e o próprio Estado paguem a dívida que tem com essas comunidades há décadas. Secretário, em maio, o senhor deu uma entrevista falando sobre isso, que causou um grande desconforto no governo. O senhor falou que os investimentos não estão na velocidade necessária. E que o senhor não queria nem ouvir falar de UPP social, porque de repente isso não aconteceria e ia até estragar a imagem da UPP.
O senhor mantém os termos dessa entrevista? Acha realmente que os investimentos não estão na velocidade necessária? Olha, eu diria que melhorou um pouco, talvez até por causa depois da entrevista, né? Porque qual é o segredo disso? Aquela comunidade que viveu naquele comando do fuzil durante décadas, ela tem que perceber claramente que é muito melhor estar do lado do Estado do que do lado do tirano. E o Estado, a prefeitura, a sociedade privada, seja lá quem for, tem que demonstrar isso. Então, quanto mais e quanto mais rápido, melhor. Eu repito aqui, não é um policial com um fuzil na escadaria de uma favela que vai impedir que os crimes e que os delitos aconteçam. Quando o senhor visita uma favela, o que você acha que melhorou ou está muito devagar ainda? Olha, eu acho que se nós visitarmos esses lugares, e se vocês tiverem oportunidade de ver, a carência é muito grande, o abandono é muito grande. Tem áreas, umas melhores que as outras, mas tem que se fazer muita coisa, principalmente em serviço básico, saneamento básico, higiene. São populações, efetivamente, que tiveram à mercê, né, do atendimento do Estado, e o Estado ainda usava o discurso cínico, né, de que não podemos ir lá porque o tráfico, porque o crime não deixa. Agora, secretário, então agora não tem mais esse agora motivo. A Sônia Raci vai terminar a pergunta. A Sônia aqui, secretário. A Sônia. Secretário, o senhor acabou de dizer que o NEM, saindo ali do feudo dele, ele perde poder, né? Ele se esvazia. Essa tática da secretaria, o que eu vejo como cidadã? O senhor entra, avisa que vai entrar, então tem um tempo dessas pessoas ou fugirem ou, enfim, conseguirem alguma outra saída, né? E, com isso, o senhor simplesmente desestabiliza o tráfico, quer dizer, o senhor corta a maneira de distribuição, de recolhimento de recursos, etc. As pessoas, cada uma vai para um lado e não existe mais aquela unidade que funciona como uma máquina de arrecadação de dinheiro. Então, cada um fora da favela, cada um indo para um lado, o senhor acha que isso é suficiente para o tráfico, pelo menos, diminuir as ações do tráfico? E para onde foge essa gente? O senhor sabe onde é que está cada um? Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, esta ação, ela é uma ação. Não, mas são várias, eu tenho que né? fazer, para essas áreas que são consideradas conflagradas, a proposta é essa. Por que eu aviso e pretendo continuar avisando? Porque eu acho que eu recuperar a Rocinha com 101 mil habitantes, sem dar um tiro, exatamente, isso é menos impagável. sangue. Se tiver que fugir alguém, eu me comprometo e já me comprometi de correr atrás e prender, como nós estamos prendendo muita gente. Se essas pessoas saem para outros lugares, elas ficam vulneráveis, ficam muito vulneráveis. Elas não têm o feudo e o porto seguro que tinham anteriormente. E a máquina econômica não gira, Agora né? nós temos que ter inteligência suficiente para acompanhar isso. E é isso que se procura fazer, né? Assim foi o Marquinhos Niterói, assim foi o... É isso? As outras... Para não deixar eles se reorganizarem, quer dizer, isso dispersa, eles perdem poder, nesse poder porque eles ficam no Rio, mais nós vulneráveis. temos, assim como no mundo, tem o fenômeno do tráfico de drogas. Só que no Rio de Janeiro não basta ser traficante, ele toma para si também o território. Então, a desestabilização ela se dá no momento que eu tiro o chão, que eu tiro o assoalho dessas pessoas. Agora, quando eles saem e procuram se relocar, aí que entra o trabalho da polícia para ver aonde essas pessoas vão, qual é o foco, aonde estão migrando mais para que a gente possa E o que o senhor pode fazer para evitar, não para garantir, mas pelo menos para tentar evitar que o policial que está nessas áreas, nessas favelas, está ocupando e que ganha um salário muito baixo, seja contaminado pelo dinheiro da droga, do tráfico, que ele não receba propina, que ele não se deixe corromper? Existe alguma garantia, algum método de tentar evitar isso? Eu vou dizer ao senhor o que eu já disse aqui. Eu não posso deixar de não apresentar uma resposta para a sociedade com medo que o policial vá se corromper, com medo que o policial vá fazer da UPP uma milícia. Sim, mas o que o senhor pode fazer para evitar isso? O que eu posso fazer é um convênio convênio com a prefeitura para que ela pague R$500, um diferencial ao policial que trabalha em UPP. O que eu posso é preparar ele melhor na academia para que ele preste serviço, para que ele desincorpore um pouco o aspecto de guerreiro, porque no Rio de Janeiro, infelizmente, a polícia foi muito mais jogada à guerra do que à prestação de serviço. Então, é isso que nós temos que fazer. E muita supervisão, muita supervisão. Mas, secretário... Tivemos problema no Falé Fogueteiro, a própria UPP
fez o serviço da inteligência, pegou e prendeu. Agora, a questão salarial ela é vital, não no Rio de Janeiro, mas em qualquer lugar do Brasil. Corrigir problemas de segurança pública no país passa indiscutivelmente por uma melhora salarial. Secretário. Há um ano o senhor disse que o governador já tinha preparado um decreto, queria obrigar os policiais a apresentar as declarações de renda e bens. Por que isso não saiu do Não papel? sai porque a legislação não me permite. Como assim? E eu estou aprontando, eu não posso pedir a declaração de uma pessoa simplesmente por pedir. Eu tenho que dizer por que eu quero. Mas a Polícia Federal tem esse... A Polícia Federal tem e a gente faz sem problema nenhum, mas não se consegue isso com facilidade no Estado. Mas falta de novo vontade política, o senhor diria, para se conseguir eu acho essa... que nós temos, o que eu estou fazendo é exatamente junto com a Procuradoria-Geral do Estado, e isso deve ficar pronto nos próximos dias, é a criação de um instituto jurídico chamado averiguação preliminar, para que eu possa exatamente poder fazer isso. Porque eu pedi a declaração de renda de um policial, o que foi questionado para nós é para que você quer? Né? Não basta simplesmente ofertar. Né? Então, se não há nada em tese contra aquela pessoa, eu não posso ficar vendo a declaração de bem dele. Agora, mas secretário... a solução disso é uma averiguação preliminar que a PGE deve estar ultimando para os próximos dias. Como o senhor vê a necessidade de transferir o NEM do Rio de Janeiro para uma penitenciária federal de segurança máxima no Mato Grosso do Sul? Ele corre riscos, ele pode ser assassinado, há perspectiva de resgate. Ele é um novo homem que sabe demais, secretário? Eu acho que ele é mais um dos que sabe demais. Eu acho que nós temos várias pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui e em qualquer lugar que sabem muita coisa. Eu acho que isso pode ser trabalhado através de institutos como a delação premiada. O NEM, sem dúvida nenhuma, ele é um homem que poderia morrer, tanto porque sabe demais, porque em tese pagava propina. Ele é um homem que corre esse risco. Agora, a ida dele, assim como outros, para a presídio federal, é porque eu espero, né, com que estas pessoas não consigam tocar os seus negócios de dentro do cárcere. Né? Então, e a sociedade carioca, eu tenho certeza que não quer essas pessoas no Ou lugar. seja, o cárcere virá uma espécie de escritório do tráfico. Mas ele tem direito à visita íntima, ele tem direito a advogados, ele tem então que faça isso. Se eu puder dificultar o trânsito dessa notícia, dessa informação, eles não ficam no Rio de Janeiro. E essas lideranças aonde nós estamos ocupando essas áreas, se depender de mim, vão ser sempre solicitados para que saiam do Rio de Janeiro. Secretário, essa filosofia de ocupação dos morros sem disparar um único tiro não foi a filosofia inicial do senhor quando o senhor... Sim. O senhor era adepto da política de enfrentamento. O senhor fez ocupação de morros lá no Rio de Janeiro com resultados bastante funestos, né? Saldo trágico. Eu queria te dizer que eu não sou Eu queria entender como se deu essa convenção. Em abril de 2007 é que eu fui recebido na secretaria quando no segundo dia determinei a ida de 17 presos para presídios federais. 6 pessoas do Comando Vermelho barbarizaram a cidade, queimaram pessoas vivas dentro de um ônibus na Avenida Brasil. E nós tínhamos uma informação há 4 meses dos Jogos Pan-Americanos que dentro do Alemão, numa determinada casa, existia 15 mil cartuchos de fuzil 762. E eu, de posse dessa informação, eu não posso me esconder, não posso botar a cabeça embaixo da mesa. Então as pessoas foram lá buscar exatamente isso. E o que não é possível é que 6 pessoas ponham pânico em 6 milhões de pessoas. Então nós precisávamos inicialmente de uma resposta, de uma ação contundente, do estabelecimento da ordem e de respeito. E vocês podem ver que de abril de 2007, a política toda ela foi voltada exatamente no contrário do que você colocou no início. Sim, mas o que fez o senhor mudar? Nada. O que eu tinha uma operação pontual para fazer no Alemão em abril de 2007, eu fiz, que eram estas informações e estas pessoas estavam lá. Agora, o que nós planejamos desde que chegamos lá e levou quase 18 meses planejando é exatamente o programa das unidades de polícia pacificadora para as áreas conflagradas e o sistema integrado de metas para a cidade. Secretário, o salário de um policial no Rio é em média R$1.000, mais o auxílio da prefeitura R$1.500. É um pouco mais do que isso. Um pouco mais, mas em torno disso. Sim. O senhor falou que é vital para
qualquer política de segurança pública no Brasil todo, aumentar esses salários. Agora, isso não aumenta porque o Congresso não aumenta, porque há uma forte resistência a isso. O senhor acha que falta consonância entre o mundo político e o mundo da necessidade real? Ou seja, os políticos brasileiros estão por fora da realidade nacional? Eu acho que essa é uma luta de todos nós, dos políticos, da sociedade. Eu acho que nós todos temos que buscar mecanismos para recuperar isso. Que mal tem pagar bem um policial, que mal tem pagar bem um professor, que mal tem pagar bem um médico. Eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, repensar isso e estabelecer prioridades, claro, e não se recupera isso de uma hora para outra. Os índices de aumento salarial no Rio de Janeiro, segundo a CEPLAG, são de quase 70%. Mas 70% em cima de uma capacidade, de um salário, de um poder de compra muito baixo, isso não é quase nada. Agora, este é um problema nacional. Nós não... E acho talvez que, quem sabe, até outras áreas, como educação, como saúde pública. Tem uma pergunta sobre esse assunto, feita pela nossa plateia virtual, que foi enviada pelo e-mail. O rapaz diz: morei durante anos no Rio, a impressão que dava que a população era mais inclinada a torcer pelo bandido. É verdade? Por que isso ocorre? Corrupção ou truculência da polícia carioca? E como combater isso? É o Renato Garcia quem pergunta. Eu acho que a polícia, ela se afastou da sociedade e a sociedade se afastou da polícia. E esse afastamento não se deu em vão. Porque o policial entrava num lugar desses, ele entrava com um espírito de combate, porque ele também encontrava lá a combatente, a lógica, né, do combate também vinha do outro lado. E nesse processo de guerra acontecia muita coisa triste. Muitos excessos de ambas as partes, pessoas morriam, bala perdida, viam os colegas morrer, pessoas que não tinham nada a ver com o confronto se foram, e obviamente que isso afastou a sociedade dos policiais. A lógica da UPP, sem dúvida nenhuma, é a reversão disso, é fazer com que o policial saia da lógica de guerra para uma lógica de prestação de serviço. E eu digo que isso está acontecendo porque hoje você tem no Rio de Janeiro 3.500 policiais já dentro dessas UPPs com essa lógica. Se isso não tivesse acontecendo, eu não ia dizer, porque eu acho que todo mundo está cheio de conversa, né? As pessoas querem ver as coisas. Então hoje você tem uns policiais dentro desses lugares com a lógica da interação, da troca, da polícia de proximidade, da interação com essas pessoas. Agora antes, onde o Estado nunca vai. A polícia, quando vai para fazer coisas que traumatizam a sociedade, obviamente que o sentimento é de afastamento. Secretário, aproveitando a pergunta do telespectador, falando que o carioca torcia para o bandido, a criança na hora de brincar de polícia e bandido pedia primeiro para ser bandido. E o que o Mário Sérgio falou do inimigo público número 1, que durante muitos anos foi uma tradição da polícia carioca, não tinha uma política de segurança que pudesse chamar uma política de Estado, então criava-se o inimigo público número 1. Então, a minha pergunta é o seguinte: quando você via esses chefes do morro, até como o NEM, você ia entrevistar, às vezes eu tinha sensação assim, de uma indigência mental tão grande, fala assim, não, esse sujeito não é capaz de chegar a um estágio de máfia, de fazer um crime transnacional, trazer o fuzil, trazer a droga. Para o senhor, assim, você tem informações, quem é o crime organizado no Rio de Janeiro? São esses donos de morro ou é a banda podre da polícia? O crime organizado no Rio de Janeiro, e eu acho que talvez em outros lugares desse país, está na evasão de divisa, está no crime do colarinho branco, está em pessoas que num teclado de computador mandam milhões de dinheiro para fora desse país, muito mais que o NEM, muito mais que Fernandinho Beiramar. Eu acho que esse conceito de crime organizado, ele tem que sair um pouco da esfera do tráfico de drogas e das armas. Não quero dizer com isso que não tenha, mas ele está em outros lugares. O crime organizado aqui, ele está muito mais fora dessa seara de um tráfico de drogas de uma qualidade muito baixa, como essa que você viu com muita propriedade no Rio de Janeiro, do que em outras pessoas que apostam em outras coisas e que mandam milhões para fora desse país. Mas, por exemplo, dê um exemplo, onde está essa grande criminalidade? Em que modalidade? Qual é a criminalidade do tráfico de drogas? Não, a grande criminalidade, você falou que não é propriamente... O crime organizado, que tem um conceito de crime organizado, o que eu quero dizer é que o crime organizado pode não estar na questão do tráfico de drogas. Mas estaria onde? Na evasão de divisa, nas pessoas que mandam dinheiro para fora, nas pessoas que sonegam, sonegação fiscal, crime do colarinho branco, o crime de lavagem de dinheiro. Eu acho o NEM
ele nesse universo, ele estaria onde? Ele seria O NEM, na nossa concepção até agora, e a gente ainda não terminou isso, ele era um homem informal. Ele, dentro daquela ilha, ele trabalhava com dinheiro sonante. Ele não tinha negócios, não aplicava, não lavava este dinheiro. Ele tinha ele era o imperador dentro daquele feudo dele. Tanto é que saiu com uma mala de dinheiro. Mas nós temos pessoas no tráfico que fazem isso também. O Fernandinho Beiramar, é dito que ele tem grande influência ainda no Morro do Alemão, que ele tem ali uma... Ele tinha. Mas não, teria hoje isso. O senhor garante que não tem mais também? Não uma garantir que não tem mais. Mas uma grande pessoa que era muito chegada a ele, que é o Marquinho Niterói, que é uma pessoa que já tem uma outra perspectiva de tráfico, né? E está se trabalhando isso. Espero dar uma resposta com relação a isso. Era uma pessoa que pensava e que agia muito diferente que um NEM, por exemplo. Agora, o senhor diria que o tráfico no Rio de Janeiro, que informações vocês têm da relação do Comando Vermelho, por exemplo, com o PCC em São Paulo? Porque o PCC, teoricamente, diz que é mais organizado. Não há nada concreto com relação a isso. Não há nada concreto. Tem nada? Não. Tem algumas coisas no ano passado, retrasado, mas concretamente com relação a isso, nós não temos uma informação de inteligência trabalhada, analisada, que confirme efetivamente essas questões. Pelo que o senhor viu até agora, e complementando o que o Conte e o Otávio perguntaram, afinal, pelo que o senhor está investigando, a sua experiência secretário de Segurança do Rio, onde estão os barões do tráfico? Essa é a história. Quer dizer, o que tem no morro? Laboratório de refino, bunkers, esconderijos, a grande clientela está na Zona Sul. Quem movimenta essa gigantesca máquina do tráfico? Bom, o senhor colocou muito bem. Quem é o barão da droga? Quem é o senhor das armas? Essa pessoa, a polícia não tem ela identificada. Exatamente por isso. Porque nós temos um tráfico de drogas, né, onde ele não está totalmente organizado de uma forma que se forme um barão. Não quero dizer com isso que não exista. Mas nós temos setores do Comando Vermelho, por exemplo, no Alemão nós tínhamos 5, 6 pessoas do Comando Vermelho que transacionavam as drogas ali. Com relação à facção AADA, nós tínhamos o Morro de São Carlos, a Rocinha e uma outra favela grande em Macaé. Eram pequenos grupos que não se caracterizavam como um barão, como um empresário da droga, se é que assim pode se dizer. E se nós olharmos prisões que foram feitas anteriormente, há muito tempo não aparece uma pessoa que efetivamente tenha uma postura de praticar crime ligado a isso de forma organizada. Não quero dizer que não exista, mas as investigações e o conhecimento dessa relação, elas nos levam muito mais a crer que são pequenos feudos, pequenos consórcios que trabalham muito para si, muito dentro da sua ilha, do seu negócio muito particularizado. Secretário, o senhor é um homem da Polícia Federal, né? Como é que o senhor vê, depois dessa sua experiência lá no Rio de Janeiro, a atuação do governo federal nessa área de segurança? O senhor acha que falta coordenação? Quer dizer, esse problema, de certa forma, envolve também a questão de fronteiras, como a gente sabe. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o problema da fronteira é um problema sério, é um problema crucial para nós, e tenho que dizer que não é um problema de fácil solução, porque conheço essas áreas. Agora, eu acho que pode-se fazer algumas coisas, alguns centros de inteligência, por exemplo, só para crimes transnacionais, no sentido de represar isso, não dentro do país, né? Agora, o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira seca e 9 mil quilômetros de fronteira marítima. Não é uma tarefa fácil resolver a questão da fronteira, mas sem dúvida nenhuma há necessidade de que se pense nisso e que se chegue, sem dúvida nenhuma, a decisões concretas com relação a isso. Secretário, o senhor já declarou também uma vez que, por enquanto houver demanda, né, vai ter quem produza, quer dizer, demanda enquanto houver e dinheiro, vício né, e renda, né, e renda. Como é que se combate as drogas? Tendo demanda, tendo dinheiro? Como é que o senhor vê esse problema? O senhor é a favor da descriminalização da maconha? Como o senhor vê essa estrutura do tráfico? Bom, em primeiro lugar, eu acho que há que se dizer que o consumo de droga ele não é nada que aconteça no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso tem em Paris, tem em Londres, tem em Nova York. Não, exatamente. Agora, a questão é exatamente fazer o limite
entre o que o tráfico ou a droga tem na produção da violência. No Rio de Janeiro nós temos isso. Nós temos o traficante que não se contenta em traficar, ele arruma um território para si, um feudo para si e protege esse território com armas automáticas. Então, acho que o problema no Rio de Janeiro está muito bem definido. Complementando agora, a pergunta... onde existe a transação de droga é a presença da polícia que pode, em vendo, agir. Complementando a pergunta da Sônia Raci, uma pergunta também feita através de e-mail. Ele pergunta, acha que a legalização das drogas seria uma maneira mais eficiente do que a repressão violenta para reurbanizar e inserir as favelas da sociedade? É uma pergunta da Valéria Valigora. Olha, eu acho que esse tema ele tem que ser amplamente discutido. E ele não pode ser só a favor da descriminalização ou só contra. Eu acho que tem que se discutir, para qualquer lado que se decidir, tem que se discutir as consequências disso. Se vamos liberar, nós temos um sistema de saúde que recupera o drogado, porque se o Estado vai liberar, o Estado, por lógica, tem a obrigação de recuperar ou de oferecer a recuperação. Se não vai, ele tem condições hoje de fazer mecanismos repressivos, então eu acho que essa discussão ela é fundamental também que se faça. Mas não simplesmente no a favor hoje, ou contra. Tem que ver as consequências de qualquer uma delas, tem que entrar no processo dessa discussão. A sua inclinação pessoal hoje qual que é, secretária, acerca da liberalização das drogas? Eu acho que não dá para ter, eu acho que tem que se discutir isso. Não dá para ter uma posição, o senhor diz? Nós temos que discutir isso, porque eu vou dizer, olha, vamos liberar, aqui, senhor, né? Mas nós precisamos também oferecer às pessoas que se recuperem. Vamos criminalizar, então nós temos que estruturar, quem sabe, as polícias ou outros órgãos. Eu acho que isso a sociedade tem que discutir muito mais, além do sou contra e a favor. Secretário, eu queria abordar um outro problema consequente disso. Na hora que o senhor entra na favela e o tráfico desaparece, desaparece também uma parte da renda dessa comunidade, que vivia do tráfico, né? O que o Estado pode colocar no lugar? Vai ter que produzir alguma coisa, emprego, enfim... Eu acho que essa pergunta talvez ao secretário da conjuntura econômica, né? O que agora eu particularmente acho que nós temos lugares onde a produção desse recurso não mexe diretamente, assim, não pesa a ponto de desempregar pessoas num número muito grande. Pode até ter um impacto. Pode até ter um impacto. A Rocinha, por exemplo, é uma cidade que tem vida própria. A Rocinha, as pessoas não precisam muito sair de lá, elas têm a sua vida própria. E com o passar do tempo, né, isso se recupera. Por que se recupera? Porque se entra a luz lá, por exemplo, vai colocar a luz, que é toda clandestina. Aquela luz ali, ela vai gerar, mesmo uma conta mínima, ela vai gerar um subproduto da ICMS, que vai retornar para aquele lugar. Aquela pessoa com uma continha de R$16, como uma senhora, a dona Marta, me atacou e me disse assim, ó secretário, com essa continha eu vou lá na casa X e abro um crediário. Então, a pacificação por si só, ela proporciona outras coisas que venham a suplantar uma possível queda na arrecadação. As pessoas podem se formalizar o seu negócio, né, comprar os produtos que eles vendem de uma maneira formalizada, podendo barganhar preço. O senhor defende que o Estado faça... Isso está sendo feito. A Firjan, o SESI, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo esse processo. Agora, lógico, quanto mais e mais rápido, melhor. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, o governador Sérgio Cabral Filho, eles têm uma postura de não só de discutir a legalização das drogas, mas mesmo de advogá-la. O senhor, conversando com eles, o que o senhor diz? Qual seria a sua... Eu vim com ele até São Paulo hoje. E aí? E aí disse exatamente isso para ele. Só discutir? Que nós temos que se nós vamos decidir para A ou para B, tem uma série de consequências que essa decisão vai acarretar que tem que entrar nessa discussão. Mas, não simplesmente, olha, libera, criminaliza ou descriminaliza. Mas imaginando como que isso vai ser feito? Mas resolvido o problema, digamos, de saúde e tal, o senhor acha que se houver descriminalização, isso vai efetivamente diminuir o tráfico? O senhor deve ter uma ideia sobre isso. Isso melhora ou não essa Eu acho que nós não podemos ter, principalmente no Brasil, na nossa sociedade ainda, eu acho que ela tem que discutir muito essas coisas. Não é a hora, Serginho. Não é, eu acho que nós temos que discutir. Tem uma diferenciação de drogas, heroína, cocaína, maconha, agora chegou, agora.
há um certo tempo chegou no Rio o crack. Dentro dessas drogas, quais são as mais difíceis de se lidar como secretário da Segurança? Eu acho que o crack. O crack porque é uma droga muito barata, né? E o crack ele conseguiu se capilarizar fora dessas áreas mais pobres, mas como dentro. Hoje você tem pessoas, a massa de pessoas que consomem isso, ela está dentro desses locais. E o que dá para fazer para combater o crack? Eu acho que o crack, além dos programas repressivos que a polícia faz, né, nós retiramos das ruas do Rio de Janeiro entre 80 e 100 pessoas dia viciadas no crack, no Jacaré, em outros lugares. Você leva para as unidades que recuperam e essas pessoas saem de lá, porque elas têm o direito de fazer isso. Mas é uma demonstração. Então, eu dou o meu depoimento pessoal. Eu trabalho na Glória, lá no Rio de Janeiro. Aquele lugar, virou dezenas e dezenas de pessoas jogadas no chão, assaltando. Você tira, leva para as clínicas e elas voltam. Catete, Jacaré, é o mesmo processo. Então, assim, eu acho que isso talvez venha um pouco a complementar a pergunta anterior. Se nós tivéssemos a ação da polícia somada a uma ação de saúde pública, somada a uma assistência social, a uma criação de perspectiva de um emprego, a reinclusão dessa pessoa, né? Como não tem Estado para isso, por onde começar? Eu acho que tem também que se discutir essas coisas, né? Porque a polícia hoje, o que ela tem que fazer, até por uma demanda da sociedade, que clama muitas vezes que se tire essas pessoas, é fazer isso. Agora, essa é uma resposta de várias instituições. A solução disso é uma cadeia de várias instituições onde cada uma tem a sua parcela. Agora, secretário, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, ela nas suas estatísticas criminais estabelece uma ligação umbilical entre tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, contrabando de armas, homicídios, enfim. É como se não houvesse nada de mais grave sem a droga como pano de fundo. Essa seria também a realidade do Rio de Janeiro? Eu acho que a droga, ela está, sem dúvida nenhuma, na maior parte das ocorrências policiais, nós temos a questão da droga, da dependência química dela envolvida nos ROs, nas ocorrências que vêm de homicídios, furto, pequenos furtos. A gente vai vendo e tem um fundo aí ligado à transação e à dependência química, né, de substância entorpecente. Bom, o Roda Viva vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso entrevistado de hoje, o secretário Beltrame da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Estamos de volta e o Roda Viva de hoje com um dos homens mais temidos pela bandidagem do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Vou botar aqui uma pergunta aqui para o senhor responder de um deputado do Rio, o Marcelo Freixo, do PSOL, que ele é perseguido pelas milícias, ele já foi ameaçado de assassinato, sequestro, morte, até foi para a Europa agora há um tempo, passou 2 semanas lá. Tantas eram as ameaças de morte e o Marcelo Freixo gravou uma pergunta para ser feita ao senhor. Vamos ouvi-la. Olá, Mariano. Corretamente, no enfrentamento ao tráfico de drogas, vocês têm utilizado a estratégia da retomada de territórios. Isso não se verifica em relação às milícias, que a cada ano tem uma quantidade maior de território sobre o seu domínio. É verdade que o governo tem, depois da CPI em 2008, prendido muitos milicianos, mais de 500. Para além das prisões, o que vocês vão fazer para enfrentar as milícias? Por que a prioridade ao enfrentamento do tráfico tem permitido o crescimento das milícias? Bom, em primeiro lugar, não há uma prioridade, né? Nós não escolhemos o delito a ser combatido. O que tem que ser entendido, né, é que a milícia, a exemplo do tráfico, ela não chegou no Rio de Janeiro em 2007. A milícia entrou no Rio de Janeiro há 10 anos ou mais e ainda entrou como se fosse algo que pudesse ajudar. E ela se instalou os seus tentáculos lá.
Nós, em 5 anos, entendo que dentro da nossa possibilidade fizemos muita coisa, mas temos muito ainda a ser feito. Acho que a Secretaria de Segurança, talvez pela primeira vez, tenha aprendido deputados, vereadores, policiais civis, militares, bombeiros. Né? Não, mas a pergunta agora nós não escolhemos absolutamente o que fazer. Eu vou chegar lá. A milícia, ela é muito mais complicada e muito mais difícil de se combater que o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, você pega uma pessoa com uma determinada quantidade de drogas, você tem a materialidade. Agora, a milícia é um crime que você tem que construir. Você tem que juntar desvio de conduta com porte ilegal de arma, um servidor do Estado praticando, vendendo o seu serviço, e isso não é nada fácil. Porque você tem que pegar isso e oferecer ao Ministério Público para que faça uma denúncia. Né? Então, a velocidade, talvez, que o deputado quer, e a gente conversa muito sobre isso, e que a sociedade quer, muitas vezes não conseguimos acompanhar a velocidade da nossa angústia. Só dar um esclarecimento, Sônia, para o nosso telespectador de fora do Rio. A milícia são gangues de ex-policiais ou policiais, bombeiros, ex-bombeiros, que se ocupam de um território e realizam algumas tarefas do Estado ou da iniciativa privada. Fazem gás, luz, água, TV a cabo, eles vão lá e fazem isso e dominam um território. Eu acho que é essa pergunta que o deputado Marcelo Freixo quis expressar. As operações que há no Rio de invasão de favelas e de comunidades visam o tráfico, não visam as milícias, primordialmente. A segunda UPP feita no Rio de Janeiro foi na comunidade do Batã e foi de milícia, a milícia do Mirra, aquela milícia que pegou repórteres do jornal O Dia. Foi a segunda UPP, né? No Rio de Janeiro, foi uma UPP onde exatamente se tinha milícia. E o projeto... Mas segundo a Paula, a segunda e a única. Mas o projeto do UPP, que tem uma estrutura toda dentro das 40 grandes comunidades que nós esperamos fazer, a gente não escolheu se é milícia ou se não é milícia. Mas a UPP se presta também ao combate da milícia? Se nós tivermos nesse planejamento comunidade tomada por milícia, nós vamos fazer. Se for pelo tráfico, nós vamos fazer. Se for pelo Comando Vermelho, nós vamos fazer. Que tipo de crime tem numa comunidade, numa área conflagrada, a nós não interessa. Nós já temos mais de 16 operações de milícias feitas com resultados concretos. Agora, a gente tem que caminhar mais. Interromper, a Sônia fazer a pergunta. Secretário, eu lembro que na entrevista que o senhor me deu há um tempo atrás, o senhor me contou da dificuldade entre identificar um miliciano, construir um processo contra ele e realmente ver ele expulso da polícia, enfim, de onde ele estiver votado. Existe alguma maneira, quanto tempo leva isso? O senhor poderia explicar para a gente? E existe alguma maneira de apressar esse processo? Porque eu me lembro que você falou em 1 ano, 2... Bom, milícia hoje, se não me falha a memória, nós temos 142 policiais militares expulsos por essa prática e 14 ou 15 policiais civis expulsos já por essa prática. Agora... E são só expulsos ou são presos? Foram presos e expulsos pelo crime, né? Pela prática do crime. Isso ensejou a eles um processo disciplinar que se expulsou. Agora, na questão dos praças, nos policiais, isso é muito mais fácil, porque a legislação da Polícia Militar permite. Com relação a oficiais, esse processo tem que ir ao Tribunal de Justiça. Com relação a policiais civis, é outro procedimento, é um processo administrativo disciplinar que demora bastante tempo, porque no Brasil a nossa Constituição permite a liberdade de amplo mas direito. Mas aí o senhor convive com aquela pessoa que já foi identificada como miliciano, como... Fica afastada, mas ainda o processo não se terminou. Mas assim que é detectada a falcatrua dessa pessoa, esse ato ilícito, ela é afastada ou quanto tempo leva para afastar? Não, você afastar, pode afastar imediatamente. Isso você pode afastar imediatamente, tirar ela de serviços operacionais. Agora, você não pode demiti-la. Para demitir essa pessoa, ela tem todo o direito a um processo administrativo legal garantido pela Constituição. Mas o senhor já pode tirar ela da operação, pelo menos? Só posso tirar das ruas. Agora, ele tem direito a um processo, a ampla defesa, isso é garantido constitucionalmente. E, às vezes, nós temos aí processos que vão 2 anos.
Secretário, por para que 2 efetivamente anos, né? se demita um que servidor público. O miliciano preso, ele vai para o batalhão especial prisional, que é uma cadeia da PM. E recentemente publicamos umas fotos aí que tá mais para boate do que para cadeia. Sem dúvida nenhuma. Por que a PM toma conta de miliciano? Não pode... Porque existe um regulamento que diz que o policial militar, né, ele tem direito a essa situação. Isso não é uma invenção do secretário. Né? O policial militar, ele tem direito a um estabelecimento prisional militar. Agora, o que nós vamos fazer com o BEP? Né? Que entre as várias coisas que tem que se fazer na segurança pública do Rio de Janeiro, essa questão do batalhão prisional estava até um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer um batalhão especial prisional dentro do complexo do Ibangu, dentro do complexo de Jericinó, né? Para que ali se faça efetivamente, desativa aquele prédio de Benfica e faça o batalhão prisional dentro do complexo de Jericinó. Secretário, desculpe, o assassinato da juíza Patrícia Scioli, lá de São Gonçalo, quer dizer, a que ponto andam as investigações agora? Quer dizer, param num tenente-coronel, ex-comandante de batalhão, um cabo da Polícia Militar, que tinha sido beneficiado, aliás, pela delação premiada, ele recuou, ele disse que não desdisse tudo aquilo que havia dito. Como estão as investigações sobre o assassinato da magistrada? Aquele homicídio, na minha concepção e pelo que eu acompanhei, é um trabalho muito bem feito pela DH, porque vai ser um homicídio provado tecnicamente, com muito recurso tecnológico, com a questão de antenas, com a interlocução de localização. Eu diria que é um homicídio que vai ser muito pautado tecnologicamente. Esse trabalho, na minha concepção, ele está muito bem feito. Agora, o réu, ele tem essa possibilidade de desdizer essas questões. Mas ele seria o atirador, segundo ele havia admitido. Agora ele disse que não atirou mais. Mas tem a arma, mas a né? prova o monitoramento, mas a prova técnica, material, de autoria é suficiente? Eu acredito que sim. E tem algumas filmagens, né? Você tem a declaração dos outros presos. Eu entendo que esse trabalho ele foi muito bem composto tecnicamente. O Guilherme vai fazer uma pergunta, secretário. Secretário, o senhor diria que combater as milícias é mais difícil também por uma questão política? O senhor próprio mencionou aí uma resposta que há deputados, há vereadores ligados às milícias, né? O senhor já esbarrou com alguma dessas autoridades em algum tipo de evento público e que o senhor sabe que são ligadas à bandidagem e o senhor não pôde fazer nada? Olha, eu acho que, como policial, a nossa obrigação é investigar silenciosamente e apresentar resultado, né? Acho que esse é um atributo que qualquer policial tem que ter. Investigar silenciosamente e apresentar resultados. Nós prendemos, sem dúvida nenhuma, deputados, vereadores, né? E acho que tem mais trabalho aí para se fazer, né? E o trabalho que nós temos com relação à milícia também. Eu procuro guardá-los com muito silêncio para que a gente possa ter toda a rede presa. Agora, na minha concepção, é muito mais difícil. O senhor já sofreu algum tipo de pressão nesse tipo de trabalho? Não, isso não chega para mim. O que eu sofro também são algumas ameaças de morte, mas isso, uma pressão assim, não. Ô secretário, no geral, assim, num aspecto geral, o senhor acha que a legislação brasileira de combate ao crime, ela é muito frouxa, ela está na medida certa, ou se precisa pena de morte, prisão perpétua? Não, eu acho que o judiciário, no geral, o que o senhor acha? Eu acho que o judiciário ele tem mecanismos, né, para interpretar, para poder fazer as composições. Eu acho que a legislação brasileira, ela tem, agora aí lógico, tem a questão das teorias mais garantistas, as pessoas mais garantistas, e o judiciário permite isso. Não, mas agora eu acho que tem alguns institutos, né, que pode se mexer. Eu acho que a delação premiada, por exemplo, tinha que ser algo muito mais rápido, muito mais dinâmico, como foi na Itália, na Operação Mãos Limpas. Efetivamente, se oferecer algo concreto. Acho que nós poderíamos ousar um pouco mais nesses aspectos. Mas acho também que a legislação brasileira ela permite. O legislador pode, em querendo e interpretando, dar uma velocidade
para aquela situação. Veio aqui da Corregedoria, Helena Calmon, a juíza, ela perguntou até uma pergunta que não quer calar, ela perguntou, o senhor conhece alguém que criminoso colarinho branco preso? Ninguém conhecia, obviamente. Por que no Brasil só vai preso o cara que, como disse o Otávio, que não vale nada, que não tem nível nenhum, é pobre, é rastaquera, é preto, é descalço? Por que só vai esse tipo de gente presa e não vai gente presa da classe média baixa para cima? É uma boa questão. Eu acho que, como eu disse, a polícia, né, pelo menos na minha história, não se pode escolher o que fazer. E seja a pessoa rica ou pobre, a polícia ela tem que atuar, ela tem que formar prova e apresentar. Agora, sem dúvida nenhuma, quem tem o recurso, quem tem a possibilidade de buscar pessoas que efetivamente conheçam a lei ou as lacunas da lei para promover a sua defesa, fatalmente tem, em tese, condições de serem muito mais bem, ter uma defesa muito mais bem formada de uma pessoa que muitas vezes é atendido por um advogado ativo, por uma pessoa que... Tá certo, o Roda Viva vai mais para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o secretário Beltrame da Segurança do Rio de Janeiro. O Roda Viva de hoje, ao vivo com José Mariano Beltrame, no centro da Arena. Secretário, o número de homicídios no Rio de Janeiro, as estatísticas vão para todo lado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2009 houve em torno de 5 mil homicídios. No mesmo ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 7 mil homicídios, mais ou menos. E segundo um estudo do IPEA, foram 8.200. O pesquisador do IPEA, o Daniel Cerqueira, fez um longo estudo mostrando que há uma discrepância enorme, que a base talvez seja errada, a metodologia talvez seja errada, se faz várias coisas ao mesmo tempo. Saiu uma notícia ontem dizendo que o senhor vai processar o IPEA. Confere ou não? Bom, eu queria explicar o seguinte. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro tem um Instituto de Segurança Pública que divulga todos os meses 39 incidências criminais ocorridas no Estado. Talvez o único instituto no Brasil que de maneira transparente coloca na internet isso, de 30 em 30 dias, para que qualquer pessoa veja no Brasil e no mundo, tanto o dado normal como o microdado para qualquer análise. Em segundo lugar, o homicídio, para nós, é o delito mais importante porque é o crime contra a vida. As pessoas lá soam sangue, no sentido de diminuir o homicídio. Em terceiro lugar, o Instituto de Segurança Pública, que é uma criação de governos anteriores, mas que é muito bom e a gente tem a obrigação de manter, e os peritos da polícia e os próprios servidores da saúde estão muito insatisfeitos com expressões que foram usadas na apresentação desse trabalho, como escamoteamento de dados, má-fé e omissão de dados. Isto não é verdade. Tenho o maior respeito por pesquisa, por pesquisadores, sou oriundo de banco universitário e não poderia pensar diferente. Agora, nós não podemos fazer com que um banco de dados para políticas de saúde seja o gabarito da apuração de homicídio para a segurança pública. Se o IPEA, o DataSUS, bota lá homicídios indeterminados, essa expressão é por consequência dele e da responsabilidade dele. Todos os nossos delitos, nós não temos nada indeterminado. Porque uma pessoa entra com uma perfuração na cabeça num hospital, aquilo, para o SUS, é uma morte causada por um fato externo. Agora, depois, quando este RO vem para a polícia, o perito vai dizer se aquilo é uma perfuração por um suicídio, por um homicídio, por uma bala perdida ou até por uma queda. Então, nós temos isso caracterizado e não há nenhum tipo de... Agora, o que muitas vezes não há é essa elucidação dessas mortes externas, essas mortes indeterminadas. Então, isso é que não se pode dizer que todas essas mortes externas são homicídios. Mas é uma possibilidade isso. É uma possibilidade, até porque, pelos dados do IPEA, os números do Rio de Janeiro eles são
muito diferentes da tendência geral. Mas a gente falou a produção do programa falou com o Daniel Cerqueira, e ele fez um comentário que ele queria dirigir ao senhor. Vamos ouvi-lo, então. Eu mostrei que havia um grande problema na classificação de dados sobre mortes violentas no Estado, em que de 2006 para 2009, o número de mortes não esclarecidas violentas, ou seja, mortes indeterminadas, teria aumentado mais de 116%, de modo que em 2009 o Rio de Janeiro respondia por 27% do total dessas mortes violentas indeterminadas no Brasil. E nesse estudo eu ainda reclassifiquei algumas mortes violentas, e uma parte substancial dessas eram, na verdade, homicídios, e isso era condizente com o perfil daquelas mortes. Não é? Esse trabalho deu alguma repercussão e eu fiquei bastante entusiasmado com as suas primeiras palavras, que falou que queria ir em busca da verdade. Não é? Então eu queria aqui propor fazermos desse limão, fazer uma limonada, né, onde o senhor eventualmente poderia liderar um processo de melhoria na qualidade desses dados, com total transparência, consistência metodológica e disponibilidade total da base de dados. Eu diria a ele que isso está quase pronto, porque no momento que esse conceito que ele criou de homicídios, que ele criou isso da base dele, isso é uma base dele, que eu respeito, mas para os dados da saúde, né, isso está sendo, toda essa pesquisa está sendo pontuada e nós vamos apresentar a ele isso. Eu acho que a intenção dele é mais ou menos o que nós estamos preparando. Então não procede a notícia que o senhor vai processá-lo? Há uma indignação das pessoas que trabalham com isso muito grande, porque eles foram acusados de mentirosos. Eles foram acusados de escamotear... Mas no estudo não tem isso. Tem. Olha. Tem porque eu li. Mas a palavra mentiroso, manipulação, não tem. Má fé, omissão e escamoteamento de dados. Existe omissão. Omissão, lembro. Pois é. Mas eu acho que nós temos que buscar o encontro e o entendimento e sanar isso. É que esses homicídios por causas externas que eles têm lá, o inquérito policial classifica se essas mortes externas foram homicídio, foi suicídio, foi uma perfuração por uma queda. Quer dizer que nós temos isso. O que falta é esta informação nossa aqui, passar para cá e diminuir esse banco desconhecido que ele tem. Agora, eu só acho que isso poderia ser dito, poderia ser esclarecido. Olha, essa base de dados, ela tem esse questionamento. Isto aqui, homicídios indeterminados, fui eu que criei com base para que não causasse esse problema todo que causou. Porque homicídio, para nós, isso é muito importante, isso mexe no IDH de uma cidade e de uma população. E nós trabalhamos muito no Rio de Janeiro para reduzir essa margem. Pegamos o Rio de Janeiro com 40 homicídios por 100 mil habitantes em janeiro de 2007 e hoje nós estamos beirando os 27 homicídios por 100 mil habitantes, que ainda é um dado muito alto, muito ruim, mas eu acho que mostra que existe um trabalho nessa condução. Agora, secretário, diante desses dados, o que o senhor pode dizer hoje sobre o índice de esclarecimento dos assassinatos de início classificados como sendo de autoria desconhecida, ou seja, crimes misteriosos? Mas isso é outra coisa, né? Sim. Isso é outra coisa. Mas o nível de elucidação dos casos, a como anda na delegacia de homicídio? O nível de elucidação do Rio de Janeiro de homicídios também é muito ruim. No início chegava a 3%. O que nós fizemos lá para melhorar? 3%? 3%. Nós vimos aqui em São Paulo, com o primeiro chefe de polícia, doutor Gilberto Ribeiro, e estudamos aqui junto com os colegas da Polícia Civil de São Paulo a criação de delegacias de homicídio, especializadas em homicídio. Isso está funcionando há 3 anos e esse índice aí já suplantou os 15%, que também é muito baixo. Agora é uma construção. A gente luta no sentido de recuperar muito tempo perdido. Pois é, secretário, o senhor citou a investigação do homicídio da juíza Patrícia Scioli como um bom exemplo de polícia Eu gostaria que não tivesse acontecido. Né? Certo, mas com exemplo de boa investigação. Eu acredito que sim. Pois é, quando é que, assim, quanto tempo você acha assim que um homicídio de um cidadão comum, do Zé Ninguém, vai ter o mesmo tratamento? Quanto tempo você acha que precisa... O dia que nós tivermos uma polícia que efetivamente tenha capilaridade suficiente e seja rápida para se chegar no local na hora. Eu acho que se chegar no local um período mais curto de tempo possível é fundamental. Perícia. Perícia e polícia. Uma delegacia especializada hoje ela tem tudo isso. Uhum. Ela tem desde o rabecão, perito, papiloscopista, os investigadores. Quanto mais rápido pudesse chegar, melhor. Por isso que se espalha
E a ideia é se espalhar delegacias de homicídios por áreas fundamentais da cidade para se ter velocidade para elucidar os homicídios o mais rápido possível. Quer dizer, esses dados significam que é um verdadeiro exército de assassinos, eu não digo nem impunes, quer dizer, pior do que isso, nem sequer foram identificados. Um número alarmante, quer dizer, um exército de matadores nas ruas. Se nós pensarmos no sentido de elucidar, porque muito homicídio você elucida, você sabe quem é, mas o mandado de prisão está dentro de uma área conflagrada, por exemplo. Ou você vê quem é que matou, sabe quem é a pessoa, né, mas está lá no endereço que era X e essa pessoa não está mais lá. Né? Mas eu continuo e afirmo que o índice ainda não é bom, né? Ele não é bom, mas eu penso assim, eu acho que as coisas estão boas e ruins com relação a um determinado corte que se dê no tempo. Eu acho que está muito melhor do que estava, mas também tem muito ainda para progredir. Secretário, por que no Rio tem tanto jogo do bicho? Porque isso é da história do Rio de Janeiro, Não, isso é da criação. É da história do Rio, mas é ilegal, não pode. Mas a gente anda, tem 2 por cada quadra. Por que continua lá? O jogo do bicho nasceu com o Jardim Zoológico, né, do Rio de Janeiro, isso há muito tempo, e se criou lá. Se criou raízes, se criou tentáculos, permeou vários segmentos da sociedade e criou uma estrutura difícil de ser combatida. Mas a gente vê lá o PM do lado da banca do bicho, a 10 metros, eu acho todo dia isso. Eu acho que não é mais assim. E outra coisa que eu quero dizer, o senhor mora ali em Ipanema, vai na Vinícius de Moraes. Eu posso até apresentar a vocês o que se fez com relação a jogo do bicho. Claro que se precisa trabalhar com muita inteligência para se pegar as pessoas responsáveis por isso. Se bem que a maioria já estão processadas e conhecidas há muito tempo. Agora, cada batalhão de área e cada delegacia, eles têm uma cota para isso. Mas agora que hoje é um mal menor o jogo do bicho. Por isso que hoje é um mal menor, por isso que ele é menos combatido. Eu acho que é um problema sério, não é um mal menor. Eu acho que isso a nossa política lá é combater mesmo o anotador. Agora é bom que se esclareça isso para o Brasil o seguinte, eu fui fazer um trabalho de jogo do bicho para ver como que isso era, para conhecer o trâmite, peguei um anotador, levei à delegacia, ele tinha 14 anotações já pelo mesmo delito, saímos juntos da delegacia porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a solução desse problema, o que eu digo? Ou você criminaliza o jogo do bicho, porque aí esse anotador que o senhor vê em Ipanema, ele vai entrar em associação, ou vai entrar em quadrilha, ou ele vai ficar 14 vezes o policial indo lá, pegando ele e ele voltando para o mesmo lugar, e do jeito que está, só serve para desmoralizar a polícia. É isso que eu digo. Então, isso também nós temos que mudar. Ou criminaliza o jogo do bicho, porque aquela pessoa que está ali vai entrar como quadrilha, vai ter contumácia, ele não vai querer mais fazer. Ou, então, nós vamos ficar prendendo essas pessoas, assim como o problema do crack, todas essas questões que são mais importantes e históricas, elas têm que ser interrompidas. Então, eu mesmo fui à delegacia para ver como se dava o processo. 14 vezes. 14 vezes. É crime de menor potencial ofensivo. Ainda pensei que se ele fosse 20 vezes, podia ir para médio potencial ofensivo, né? Não, mas e assim vai. Secretário, que tipo de violência gera o jogo do bicho? Vamos dizer, o sistema. Vocês têm estatísticas? Olha, eu acho que gera a violência isso? da sonegação fiscal, gera a violência do Estado não arrecadar, gera a violência das pessoas não poder construir uma escola, não poder construir um hospital, não poder construir um presídio. Eu acho que gera a violência da sonegação do Estado não poder, basicamente ou fundamentalmente isso. E, obviamente, aí pode gerar violência quando se tenta chegar perto dessas pessoas nessa questão de proteção, de segurança. Agora, uma violência contundente, né, como a milícia faz, que usa muito a força, o jogo do bicho, eu diria que ele é mais articulado. Vou fazer aqui uma provocação aqui para o senhor. O senhor discutiria também, como o senhor propõe discutir a descriminalização das drogas, também a legalização do jogo do bicho? Olha, eu acho que como está não pode ficar. Né? Ou você legaliza ou você criminaliza. Né? Agora tem que ver o que o Estado quer. Quer ir para cá ou quer ir para lá? Né? Se vai legalizar, como é que vai arrecadar? Tem que arrumar um esquema para arrecadar os impostos do jogo do bicho, tem que assinar carteira para os anotadores, existe todo um processo.
Né? Então, Ou vamos combater. O que o senhor pensa sobre isso? Vamos dizer, o seu secretário, o que o senhor Eu acho pensa? que você poderia legalizar isso sem problema. Você poderia legalizar isso dentro de uma estrutura formal de direitos e obrigações. O que é necessário para isso? Eu acho que nós temos que mudar uma legislação e o Estado ele tem que se recompor todo, né, no sentido de poder fiscalizar, supervisionar. Porque também não adianta você criar leis em cima de leis e essas leis não serem fiscalizadas. O Estado não ter força e mecanismo para fiscalizar. Tá certo. Agora o Roda Viva faz mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para ver o palpite do secretário para o bicho amanhã. Vai dar certo. Estamos no último bloco do Roda Viva, na nossa arena, José Mariano Beltrame. Secretário Beltrame completa agora em dezembro 5 anos como secretário. O senhor é formado em Administração de Empresa e Direito, Universidade de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de onde o sotaque. Eu pergunto, o senhor sempre pensou em ser tira? Que tipo de policial o senhor quis ser? O senhor está satisfeito com essa sua postura ou o senhor queria ser mais... Eu, em função das minhas amizades lá na minha cidade, talvez influenciado por eles, eu fui levado a fazer concurso para a Polícia Federal. E depois, na Polícia Federal, aos poucos, eu fui me interessando muito por investigação policial. Basicamente por investigação policial. A gente tinha os casos, né? A Polícia Federal, como ela é uma polícia com uma competência um pouco menor e um órgão menor, as condições para que você efetivamente se dedique a um caso é muito melhor. E ela lhe dá todas essas condições para você fazer as coisas, uma coisa de cada vez, né? E aí que eu fui pegando o gosto por essas investigações e fui aceitando investigações na fronteira com Mato Grosso, depois um pouco no Nordeste, enfim. Eu sempre viajando em cima de casos. Mas o senhor está gostando assim de comandar tropas, aparecer na televisão, grandes gestos? Não, eu não gosto de aparecer na televisão. Não. Mas, secretário... Espera aí, a Paula vai fazer uma pergunta complementa a minha. Há um ano o senhor disse em entrevista à Folha que a mosca azul da política ainda não havia picado. Hoje o senhor tem demonstrações quase diárias de apoio, seja nas favelas, de empresários, de políticos de várias tendências. Quanto tempo o senhor acha que vai resistir a essa tentação? Quando o senhor será candidato a algum cargo? Eu reitero aqui para vocês que eu não tenho a menor afinidade e menor interesse em partir para a política, porque acho que não é do meu feitio, né? Acho que a polícia me ensinou a ser muito focado nessas coisas. E claro que na vida a gente tem que flexibilizar, mas eu acho que hoje a política flexibiliza demais. Mas o senhor tem sido sondado para isso? As pessoas conversam, mas a gente se posiciona de uma maneira... Porque me parece que o senhor tem um apoio do governo do Estado, se o senhor quiser sair para disputar o governo, me parece que o senhor tem um apoio de um largo setor da imprensa, um grande setor da imprensa, e mesmo o apoio das pessoas, dos cariocas. Por que não ser político? Eu sou muito grato ao reconhecimento da população. E cada aperto de mão que me dão na rua, isso pesa muito. E eu tenho certeza que isso é muito caro e impagável para mim. Eu não vou correr um risco de uma pessoa dessa se decepcionar ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o senhor tem planos do que vai fazer depois de deixar a secretaria? Eu não tenho planos e já me fazem muito essa pergunta e vou lhe dizer com muita sinceridade. Eu acho que a agenda emergencial, o que tem que ser feito no Rio de Janeiro, sinceramente a gente não pode pensar muito no futuro. Aquilo ali exige muito, principalmente de quem quer fazer, né? Eu estou aqui hoje e amanhã, às 7 da manhã, eu tenho compromisso. E assim a vida da gente vai. E não tem outra forma de tocar as coisas a não ser com uma aplicação muito... E a hipótese de assumir cargos em nível federal, como a Secretaria Nacional de Segurança? Não sei, eu hoje estou muito focado no que eu estou fazendo e continuo dizendo para vocês que tem muita água para passar embaixo da ponte, para mim estar pensando em outras coisas. Lá o senhor faria coisas que ajudariam o Rio de Janeiro e os outros estados, num certo sentido? Não sei, eu acho que eu tenho ainda muita coisa de plano para fazer no Rio de Janeiro. Poderia até pensar em sair agora, né? Sairia pessoalmente muito bem, mas a gente tem ideias, tem propostas, né? O senhor fica até o fim do mandato do Sérgio Cabral? Não sei, né? A gente também aquilo ali é uma mola propulsora, né? Muita coisa acontece, né? Eu acho que a gente tem que ir
fazendo os planos e executando, fazendo os planos e executando. Secretário, o senhor, aí, dissertando sobre esse tema, me veio uma pergunta na cabeça. O senhor estruturou a secretaria de alguma maneira que ela possa funcionar sem o senhor? Em termos de sistemas, métodos, enfim, estruturação dessas... as próprias UPPs. O senhor conseguiu fazer uma estrutura dentro da secretaria que ela possa andar, se o senhor por acaso sair? O que eu posso dizer para vocês é que qualquer pessoa hoje que sentar ali, ela vai encontrar os projetos, os dois grandes pilares. As UPPs, está pronto, planejado, são 40 grandes complexos, está pronto, os efetivos... Quando o senhor assumiu a secretaria, existia alguma estrutura? Existia uma estrutura, mas eu não vi projeto. Qual era o projeto? De qual era a ideia? Qual era o plano ideológico para o Rio de Janeiro? Né? O que efetivamente você tinha, você via, você vislumbrar? Qual era o plano a ser tocado? Ruins ou não existia nenhum? A mim não me chegou. Eu não tive acesso a um plano efetivo que estivesse em andamento e que fosse visível à sociedade, com pesquisa quantitativa e qualitativa. A pessoa que hoje fizer lá, ela vai encontrar isso, tanto para o asfalto, como a gente chama, que é o Sistema Integrado de Metas, né, como para as áreas conflagradas, que são as UPPs, que são esses dois grandes projetos que eu acho que podem, lá na frente, integrar a cidade, né, diminuir o conceito de cidade-partido. Isso está pronto, está lá, está colocado. O que pesou mais nessa estruturação, inteligência ou recursos? Planejamento, na verdade, né? Você precisa planejar como fazer isso, e não é fácil. Nós fomos muito cobrados inicialmente, porque nós ficamos mais de um ano ali simplesmente pensando, trabalhando, fazendo diagnóstico, como criar esses efetivos, investindo dinheiro nas academias para criar essa situação e fazendo um plano. Mas o governador Sérgio Cabral foi generoso com o senhor? Aumentou suas verbas nesses 5 anos? Eu acho que ele foi duplamente generoso, porque eu acredito que a prioridade é a da segurança pública e é um homem que eu acho que proporcionou para o Rio de Janeiro talvez a maior vitória. Guilherme, que é a despolitização da segurança pública. Uma última pergunta, bem objetiva, por favor. É uma curiosidade, né? O senhor, recentemente, militantes da causa gay conferiram ao senhor o título de muso. O senhor, como gaúcho de Santa Maria, como é que o senhor recebe essa honraria? Eu recebo com muito carinho, acho que não tem problema nenhum. Não? Não, vamos lá, sem problema não. Sem problema, o coração deles bate que nem o meu e que nem o de vocês. Secretário, qual é a maior ameaça para a continuidade dessa política de retomada de território de UPP? Olha, eu acho que isso está na mão da sociedade. Isso não me pertence mais, não pertence ao governo. A sociedade é que tem que dizer assim, eu quero as UPPs. E aí escolher pessoas que querem a UPP. Eu não quero mais a UPP. Aí a sociedade escolhe pessoas que não querem a UPP, que não querem o sistema de meta. E acho que não pode ser diferente. O que nós fizemos lá? Nós temos um decreto que garante a instalação desses dois projetos até 2014, mas eu acho que mais do que isso, né, é as pessoas verem o efeito disso, né? Não que o mundo vai ficar colorido amanhã, mas existe um ganho para a sociedade. As pessoas estão, no mínimo, dormindo melhor nesses lugares. Então, eu acho que elas é que vão resolver isto. E, se você botar um político no meu lugar, ele não vai mexer nisso aí, porque ele vai perder voto. E se você botar um técnico no meu lugar, possivelmente ele vai dar continuidade, porque ele vai ter pesquisa quantitativa e qualitativa para poder avaliar. Tá certo. O programa Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço a presença do secretário José Mariano Beltrame, de Guilherme Evelyn, de Percival de Souza, Sônia Raci, Paula Cesarino Costa e Otávio Guedes. Agradeço também ao nosso cartunista Paulo Caruso, aos tuiteiros, estudantes de jornalismo, à minha colega Dorite Arazim e ao secretário, principalmente para a sua despedida, secretário. Não, eu agradeço estar aqui, né? Foi muito interessante poder falar com o país inteiro e dizer para todo mundo que a ideia nunca foi fazer uma panaceia de tudo que está sendo feito. Eu tenho plena consciência de que tem muito que fazer lá, que são anos, décadas que tem que ser recuperadas. Agora a gente tem uma proposta visível e eu acho que os resultados que nós estamos alcançando lá são animadores, né?
Tá certo, boa noite, boa semana a todos e até a próxima semana.